Acende essa luz aí, fazendo favor. As duas? Ai, Isso. É a mãe. Já tá, Já. eu não vou ver porque eu não curto muito psicologia, tá? Que não tem. Uhum. Eu não consigo ver quem tá online. Precisava ver se tá me escutando lá. Você não consegue pegar? Eu tenho um cachorro que chama Totó. Ah, não dá pra ver quem tá, só dá pra ver. Oi? Dá pra ver que tem 3. Mas você não vai saber quem são, né? É, mas tá saindo minha voz aí? Ah, tá com delay. Você tá parado ainda, ó. Vê se- Eu tô movimentando. Tá saindo minha voz? Parece que eu vou Ih, tá com muito delay. parar. Você tá onde, afinal? É live do quê? Do Facebook, Instagram, TikTok? Tá, deixa. Não tá saindo minha voz aí? Tá. Tá? Já tá com um delay grande. Eu consigo compartilhar na minha página. É, então eu não vou conseguir interagir com eles, porque vai demorar muito para as pessoas responder para mim. É. Por que você não compartilha na sua aí rapidinho? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar na sua. No seu feed não apareceu nada. Ah, eu não consigo. Você compartilha por mensagem. Ah, eu não consigo compartilhar na página. Ó, quanta gente. Valeu, hein? Feliz. Espero conseguir somar alguma coisa aí pra vocês. Bom, 7 horas, vamos começar a nossa primeira live, tomara que seja de muitas, né? Bom, meu nome é Herbert, acho que minha mãe me conhece. Psicólogo há 5 anos, né? O que são habilidades sociais? A gente pode se perguntar quanto a isso, né? Que tipo de habilidade é essa? Em qual sociedade? O que fazer? Né? As habilidades sociais, elas nos ajudam a demonstrar nossas emoções, falar sobre nossos desejos, pedir coisas que a gente quer, de uma forma que seja bem vista pelas outras pessoas, sem que atrapalhe a vida de ninguém. Essas são as habilidades sociais.
Só que para chegar nessas habilidades sociais leva um certo tempo, né? Tem coisas que a gente precisa ver e ir fazendo para conseguir desenvolver essas habilidades. Infelizmente não nascemos com elas, né? Muito bem. Longe de ser habilidade social não é falar bonito, tá? Não adianta a gente achar que só porque está falando bonito a gente está sendo um habilidoso socialmente. Tem muito mais coisa envolvida. E também está bem longe de ser assim, ganhar discussões. Isso jamais vai ser o foco, ganhar discussões, tá? E aí, Gladys, Isabel, ó, prazer em ter vocês aí, hein? Vou até assinar para vocês, ó. Então, algum de vocês aí já viu alguém falando assim, ó, eu tenho um troféu lá em casa que eu ganhei uma discussão. Ah, foi a melhor discussão. Eu usei tal palavra, usei outra palavra. Não existe, né? Ninguém vai se lembrar de uma discussão que você ganhou. Então, por isso que habilidades sociais não é ganhar discussão e nem falar bonito. Só que nunca é do nada. A gente precisa exercitar ela. Por exemplo, a musculatura de um nadador é diferente da estrutura muscular de um corredor, certo? Por quê? Cada tipo de exercício exige uma musculatura diferente. Se o corredor ele fosse um cara muito forte, ele ia acabar sendo lento, né? Se o nadador ele não desenvolveu a musculatura peitoral e das costas forte, ele não vai conseguir ter impulso na água. Isso vai atrapalhar ele. Ou seja, onde eu quero chegar com tudo isso? É preciso que a gente exercite o cérebro para conseguirmos ter as habilidades sociais. Isso requer muito treino, né? E um dos treinos que é a gente deixar de lado qualquer vontade de ganhar uma discussão, que às vezes numa conversa acalorada, que é onde mais se exige as habilidades sociais, às vezes a gente tenta ali ganhar a discussão. Mas vamos pôr isso em mente, né? Se você quer ser habilidoso socialmente, você não deve querer ganhar discussões e nem mostrar que está certo, tá bom? A habilidade social te faz ter um convívio social muito melhor, tá bom? Ó, quanta gente, hein? Valeu. Muito bem. Aí, digamos que a pessoa fala assim, ó, eu tenho o meu jeito, tá? As pessoas que se virem. Ah, meu sangue é italiano, meu sangue é espanhol, eu falo assim mesmo, eu falo rasgado. Realmente, a genética tem uma grande força em nós, tá? E com certeza, a forma que a nossa família ela se comunica dentro de casa, então vai acabar afetando o nosso jeito também. Porém, não devemos nos prender a isso para a gente se comportar de qualquer forma, tá bom? Por exemplo, digamos que você fale muito bem inglês ou espanhol. Legal, bonito, vai até te dar ótimas oportunidades de emprego. Só que só porque você sabe falar inglês e espanhol e você tem o direito de falar a língua que você quer, se você sair falando esse idioma aqui no Brasil por aí, será que vai dar certo? Será que se você chegar numa padaria e falar que você quer um bread, né? Ou você quer o coffee até dá para entender, né? Mas se você ficar usando inglês, você vai ser bem sucedido? Né? Pelo contrário. Na verdade, você vai acabar tendo dificuldades no seu convívio. Né? Você vai ter dificuldades em expressar emoções, as pessoas vão ter dificuldades em entender as emoções que você está expressando, tá? Então, por mais que você tenha um jeito próprio de ser, né, você tem uma carga genética forte, uma história de família forte, isso não é... vamos usar a palavra desculpa, tá? Isso não é desculpa para você poder fazer qualquer coisa que dê na telha, né? Tratar as pessoas de qualquer forma, falar de qualquer jeito, tá bom? Rafael, Silvana, Natália, muito obrigado aí, hein? Então tá certo. E assim, digamos que você fala que você vai viver sozinho numa cabana, no meio das montanhas, lá em Campos do Jordão. Vai resolver o problema? Não vai. Porque até mesmo você morando sozinho, você precisa respeitar regras e normas de convivência. Por exemplo, digamos que você está lá no meio da mata, numa cabana, e você fala assim, eu vou mexer na toca daquele animal ali. Você pode mexer na toca do animal, porém tem as consequências. Provavelmente o animal vai te atacar. E digamos que tá sol, quem foi para Campos do Jordão sabe que lá pode estar sol, mas está muito frio, né? Digamos que lá tá muito sol e você olha para o sol e fala assim, não,
Tá sol, não vou usar blusa. Se tá sol, é para usar roupa de calor. Você provavelmente vai ficar doente, em casos extremos pode até morrer de hipotermia, né? Então você vê, até mesmo no meio de uma selva, no meio das montanhas, você precisa obedecer regras de convívio. Então imagina nós vivendo em sociedade, como que nós temos que obedecer essas normas, né? Bom, no mundo animal nós somos os seres, né, bem frágeis. A gente nasce totalmente desamparado de qualquer habilidade. E a gente nunca para de ter que desenvolver habilidades. Elas duram, esse aprendizado dura por toda a vida. E sem contar que o nosso ambiente está sempre mudando, né? Olha que interessante. Eu não vou saber especificar um ano certo. Mas a gente sabe que o desenvolvimento tecnológico, ele está muito forte, assim, vamos pôr dos anos 2000 para cá, né? Que é onde os computadores foram desenvolvidos, a gente consegue se comunicar com outras pessoas de forma rápida. Tudo isso é uma coisa muito recente nossa. Se a gente for pensar nos séculos anteriores, até a gente ter mudanças de cultura demorava um certo tempo, né? Tinha o trem, aí depois veio, sei lá, os outros tipos de automóveis, vieram outras coisas, vieram novos desafios. Levou um certo tempo para ter uma mudança ou outra. Então a gente foi conseguindo amadurecer e lidando com as coisas novas. Só que hoje não está dando tempo, né? Você tem um celular bom hoje, amanhã ele já está ultrapassado. Hoje você usa uma mídia que parece ser a mais atual, mas quando você vê tá desatualizado, né? Quem aqui dessa galera não tinha o Orkut, né? Parecia a coisa mais legal do mundo. Aí veio o Facebook, quebrou o Orkut, né? E o aparecimento dessas mídias sociais fez com que a gente tivesse novas questões para trabalhar, né? Só que pensa assim, lá nos anos 2000, você chegava em casa, lia um e-mail preocupante. Você ficava preocupado, aí você passava o dia pensando naquilo, beleza. Mas você tinha até que ter uma paciência, porque você só ia conseguir resolver aquilo depois. Só que hoje, por WhatsApp, os problemas chegam muito rápido. Chega rápido e quer a solução rápida. Então, como fica a nossa mente, né? A gente vai, às vezes, lida com mais de um problema com conversas no WhatsApp. Às vezes, onde a gente está, no trabalho ou em casa, tem outros problemas. Então, o mundo de hoje está exigindo uma energia psíquica muito forte. E pelas mudanças de cultura, mudanças de comportamento das pessoas, nós não estamos tendo tempo de amadurecer. Quando a gente amadurece uma ideia, já surge uma ideia nova. Por isso, como a gente vai ver um pouco mais para frente, é muito importante nós desenvolvermos o autoconhecimento e autoobservação, para a gente saber como lidar nas diferentes situações. Deixa eu me situar aqui para não atropelar as coisas. Muito bem. Bom, nós temos um micromundo perto de nós, né? Que nos prepara para o mundo lá fora, que é a nossa vida em família. A nossa vida em família, ela é o treinamento hardcore para o mundo lá fora. Por que funciona assim? Porque dentro de casa a gente aprende desde a trocar afetos até aprende a ter responsabilidades, né? Os pais ou os cuidadores, eles têm a responsabilidade de fazer as leis. Tipo, quem vai lavar a louça, se vai arrumar o quarto, se não vai, que hora que vai brincar, que hora vai parar a brincadeira, né? Quando os comportamentos são conforme o ambiente do lar quer, então há o reforço, né? Há um parabéns meu filho, tem um abraço, um muito bem, um elogio para outras pessoas, elogiando um filho. Porém, há os castigos também. Modernidade líquida, Rô, isso aí mesmo. Diego, hoje o mundo home office está exigindo muita adaptação muito rápida, não é? E para manter o foco, então, não é complicado, né? Às vezes você está lá no lar, você às vezes esquece que tá no lar, né? E acaba perdendo o foco do trabalho, fica as coisas atropeladas. Preocupação em parecer profissional para o chefe, né? Oi, Bel. Então, voltando, as coisas que não andam de acordo com o que os pais querem, então tem a punição. Então aí o filho já começa a aprender que se ele não se comportar conforme o ambiente exige, tem a punição. Se ele se comportar legal, tem o reforço, né? Ou seja, algum elogio, alguma coisa que a pessoa goste. Já os irmãos, eles são o que mais ajuda a gente a criar um repertório de convívio.
Porque os irmãos têm o dom de ser amigos, opositores, cúmplices e conselheiros, né? Quantas vezes você às vezes está aliado com o seu irmão para fazer uma coisa? Quantas vezes o seu irmão te entrega para os seus pais uma coisa que você fez errado? Quantas vezes algum irmão te aconselha? Então, através disso aí, a gente vai conseguindo pegar exemplos da nossa casa e podemos, assim, transferir para o mundo quando a gente começa a ir para a escola, começa a ir para o trabalho, etc. Por isso é tão importante o cuidado com o uso de redes sociais, com mídias, qualquer tipo de mídia. O excesso de TV, excesso de celular, excesso de qualquer coisa atrapalha o desenvolvimento da criança. Em que sentido? Enquanto a criança está presa, né, em um aparelho eletrônico, os pais não estão interagindo com ela. Então, logo, ela vai ter um déficit de desenvolvimento intelectual para conseguir lidar com o mundo lá fora, né? Pega esse pessoal aí que a gente chama de geração iPhone, né? O pessoal que fica muito preso ali, às vezes domina muito o uso do celular, o uso de mídias. Mas e se colocar essa pessoa para buscar informações, trocar uma ideia com alguém, ou se responsabilizar em coordenar algum grupo, né? Já não conseguiria. Porque esse tipo de coisas são muito aprendidas em brincadeiras em casa, né? Brincadeiras, conversas com os pais. Então, por isso é muito importante termos esse cuidado também, de passar um tempo com as crianças de modo a instruí-las, tá bom? Muito bem. Bom, a criança, quando ela vai para a escola, ela está no novo mundo dela. Então, o adulto precisa auxiliar ela a desenvolver as habilidades sociais ali. Como que ele investiga isso? Ele pergunta como foi a aula, se alguém fez alguma coisa para ela, se ela pediu para ir no banheiro, né, se ela dividiu alguma coisa com um amigo de escola, né? E através da resposta da criança, a gente vai entendendo como que ela está passando, as dificuldades que ela está tendo, como a gente pode orientar ela a se comportar de uma forma melhor. Então, através desse aprendizado, né, o exemplo dentro de casa e também a orientação, a gente vai ajudar uma criança a ser cada vez mais competente socialmente. Só que a infância é só uma das etapas, né? Por que é importante cada etapa ser orientada? Porque depois da infância vem a adolescência, com novos desafios. Você tem que aprender a não ser tão egoísta, você precisa aprender a expressar sentimentos, a conviver em grupo, fazer planos para a vida, né? Precisa começar a aprender a ter responsabilidade. Aí vem a vida adulta, né? Onde você precisa ser responsável, começa a ter a cobrança social para uma carreira, para você ter uma família, né? Aí depois, em seguida, vem a terceira idade, onde por conta de dificuldades, né, de se mover, às vezes dificuldades com a visão, com a audição, o idoso acaba sofrendo preconceitos, né? E ele precisa ter uma habilidade social a lidar com isso, porque esse preconceito vem de diferentes formas, né? Vem com a agressividade de alguém que não tem paciência, ou vem com excesso de cuidado, né? Então, às vezes aquela pessoa que foi um adulto muito ativo, ele precisa ter habilidades sociais para conseguir se controlar e entender que ele está numa situação que precisa de ajuda e que ele também precisa orientar outras pessoas a ter paciência com ele, tá? Então, lembrando que habilidades sociais nos ajudam a conviver no mundo socialmente, onde a gente consegue pedir coisas, fazer coisas, se comportar de um jeito adequado e também envolve nos conhecermos, tá? É onde entra a cognição, é onde entra o nosso cérebro. Nós nos conhecermos é a parte fundamental para sabermos nos comportar. Eu vou tentar mostrar para vocês agora, e peço desculpa se eu não conseguir direito, né? Mas eu sei que vocês vão me entender. Como que é importante a gente treinar nossas habilidades sociais, mesmo que for difícil, tá bom? E aí, Bonnie? Muito bem. Então a gente tem que colocar um foco na vida. A lousa aqui emprestada pela Alice, para quem não conhece, Alice é minha querida enteada, né? Alice. Muito bem, vamos pôr um foco na vida. Esse aqui é o foco. Então o foco nosso é habilidades sociais, tá bom? Aí o que envolve habilidades sociais? Eu tenho que treinar a fazer perguntas. Então, eu coloco um pontinho aqui que eu preciso aprender a fazer perguntas, tá? Então, ó, a habilidade social tá ligado com fazer perguntas.
O que mais eu preciso? Preciso treinar respostas assertivas. Eu vou outro pontinho, então habilidade social, respostas assertivas. Muito bem. Eu preciso treinar a forma de me comportar adequadamente, eu preciso saber também solicitar mudança de comportamento, né? Eu preciso me autoconhecer. Então, vamos colocar mais esses 3 pontos aqui. Se autoconhecer, pedir mudança de comportamento. Lembrando que para a gente pedir a mudança de comportamento, a gente precisa falar para a pessoa qual é o comportamento, tá? Tipo, não faz isso. Tá, isso o quê? E se o outra coisa que a pessoa quiser tiver errado, né? A gente vai entrar mais um pouco nesse assunto. Muito bem. Tá assim, ó. O foco, habilidades sociais e o que ela envolve. Conforme a gente vai se comportando, acontece uma coisa muito legal no nosso cérebro, que eu vou entrar nesse assunto um pouco mais pra frente, mas que dá para falar agora também. Por mais que às vezes a gente teve uma infância que não fomos bem orientados pelos pais da forma que devíamos nos comportar, né? Talvez até mesmo o exemplo deles não foi um exemplo legal a ser imitado, nosso cérebro tem um negócio que chama plasticidade neural e neurogênese. Plasticidade neural é o poder que o cérebro tem, né, em criar neurônios, rede de neurônios. E a neurogênese é o nascimento de neurônios. Então, a partir do momento que a gente começa a treinar coisas, nosso cérebro desenvolve elas. Por exemplo, uma nova língua. Como que a gente faz? Novo idioma. Através do treinamento, no cérebro ele forma uma rede de neurônios que faz a gente entender completamente, tá? O inglês, né, e qualquer outro idioma. Então, a partir do momento que a gente vai treinando, a canetinha parou de pegar? A partir do momento que a gente vai treinando, a gente vai acabando ligando todos os nossos conhecimentos, tá? Então a gente vê que fazer perguntas direito, a gente aprende também a responder direito, né? Quando a gente percebe como a gente se sentiu diante de uma situação, que é o nosso autoconhecimento, a gente vai perceber quando que a gente deve fazer perguntas, né? Que tipo de mudança a gente deve solicitar. Quando a gente vai perceber, todas elas estão interligadas. E se assemelha, mais ou menos, né? Vamos usar aí a imaginação, a uma teia de aranha, tá bom? Então vamos chamar essa teia de aranha como a plasticidade neural, onde os nossos conhecimentos se ligaram e formaram uma rede, igual uma teia de aranha. Só que teia de aranha não tem limites, né? Às vezes ela pode estar presa na cadeira e a mesma aranha faz a mesma teia que vai para a mesa. Então, quando a gente aprende habilidades sociais, por exemplo, para o trabalho, essas habilidades sociais acabam influenciando nossa vida também na nossa vida familiar, na nossa vida com amigos e tudo mais. Então, a gente desenvolver habilidades sociais é de um ganho enorme para todos nós, tá? Não vai se limitar só a um campo da vida. Muito bem. Assertividade é... Bom, deixa eu ver onde eu tô aqui para não... Já faz 20 minutos. Bom, nós temos aqui alguns modelos de como coisas que podem prejudicar as nossas habilidades sociais. Por exemplo, a assertividade. Assertividade é quando a gente defende nossos direitos sem ofender a outra pessoa, tá bom? A gente se comporta conforme o ambiente exige. Para nós termos um comportamento assertivo, isso vai depender da punição que tivermos, do reforço ou do reforço do que nós não fomos assertivos. Eu vou explicar. Digamos que um menino ele vai jogar bola com os amigos. Deixa eu achar a página aqui. O menino ele vai brincar com os colegas. Aí, de repente, ele volta para trás porque ele lembrou que não deu um beijo de tchau na mãe, né? Então, ele volta para dar um abraço na mãe e um beijo de tchau. Caso a mãe, né, não demonstrar muita alegria com a criança voltar, tipo, não foi uma coisa tão importante que ele abraça aquele beijo, a criança vai achar que a mãe não está dando muita importância para aquilo ali, né? Tipo, ela não está reforçando esse comportamento dele. Então a tendência é ele não voltar nunca mais quando esquecer de dar o beijo ou o abraço,
Então agora vamos para outra situação. O menino volta para dar um beijo e um abraço na mãe. Só que nisso a mãe vai, beija e abraça ele também. Só que os amigos falam assim: ah, olha lá o filhinho da mamãe, né? Se a criança encarar isso como uma punição, a tendência é ela também diminuir, tá, esse comportamento. Ela não vai querer fazer mais. Uma outra coisa também que muda o comportamento dela. Digamos que ela tá andando, lembra que não deu nenhum beijo, nem um abraço na mãe. Só que ela não volta. A criança fala assim: ah, não vou voltar lá não, já tô crescidinho já, não quero essa coisa de beijo e abraço com mãe não. Bom, caso os amigos olharem pra ele e falarem assim: ah, você tá certo, gostei de ver, agora você é um homem, sabe? Coisa do tipo assim. Esse reconhecimento dos amigos se tornar reforçador para ele, então a tendência é ele se comportar dessa forma, não voltar para dar o beijo na mãe. Tá? Agora, caso a mãe queira que esse comportamento dele, de ele voltar, continue, então ela tem que reforçar esse comportamento dele. Tá? Por exemplo, ele voltou para dar um beijo e abraço nela. Ela tem que beijar e abraçar ele mais forte ainda, e quando ele voltar da brincadeira, às vezes até fazer tipo a sobremesa que ele mais gosta. Só para ele perceber o quão importante foi esse comportamento dele, tá bom? Então esse exemplo foi para mostrar como nós podemos manter um comportamento e coisas que podem fazer ele deixar de existir. Muito bem. Percepção social é uma outra coisa que, se tiver errada, a gente não vai conseguir se comportar direito, tá bom? A percepção social é você codificar o ambiente, é você entender o lugar que você está, e que coisas você deve fazer, tá bom? Se a gente tiver uma falha nessa percepção, aconteceria de tipo, sei lá, falar muito alto numa reunião do trabalho, né? Ou falar muito alto numa reunião religiosa, locais que não são para esse tipo de coisa. Para vocês entenderem melhor, vamos para um WhatsApp que todo mundo tem, né? Grupos do WhatsApp. Você às vezes tem um grupo da família, tem um grupo do futebol, tem o grupo da igreja, da sua religião. E caso você pegue o conteúdo do futebol e jogue lá no conteúdo do grupo religioso, talvez pode não ser bem visto, né? Ou você pegar conteúdo do grupo religioso e, sem querer, compartilhar lá no grupo do trabalho. Também não vai ser bem visto, né? Porque cada grupo tem a sua cultura e a sua forma de se comportar, tá bom? A gente pode até, inclusive, falar do trabalho também. Você estando numa reunião de trabalho com seus colegas de trabalho, você se comporta de uma forma. Quando você vai para um happy hour com esses mesmos amigos do trabalho, a sua forma de se comportar precisa ser outra, tá? Essa é a percepção social. Você precisa perceber como você tem que se comportar dependendo do ambiente que você está inserido e onde você está convivendo. Você ter um comportamento de happy hour na reunião do escritório não vai ser legal. E você ter o comportamento do escritório no happy hour também não vai ser legal, né? Ficar falando de logística, fechamento de mês e tudo mais, né? Não vão te chamar mais por happy hour. Muito bem. A aprendizagem social é um outro quesito que a gente tem para conseguir nos desempenhar bem, né, nas nossas habilidades sociais. Ele acontece quando a gente imita uma pessoa que parece que está tendo um bom convívio social. Isso acontece muito quando o irmão mais novo observa o irmão mais velho, né? Então esse irmão mais velho às vezes tem bastante amigos, tem liberdades que ele não tem e tudo mais. Aí, Willi, tá falando de logística em casa, né? Certeza. Então, quando o irmão mais novo, o caçula, ele percebe que o irmão dele está se desempenhando bem na sociedade, tendo liberdades e tudo mais, então a tendência é ele copiar aquele irmão dele, né? E para tentar se desempenhar tão bem quanto. E isso dá muito certo, né? Às vezes aprende a ser um pouco mais sério, aprende a fazer coisas que uma pessoa mais velha tem mais condições de entender. É sempre um ganho. E a teoria dos papéis, né? Essa é uma teoria para a gente entender também a necessidade, de compreender qual é o lugar de cada um, né? Por exemplo, um filho querer mandar nos pais, né? Não dá certo.
né? Vai gerar um conflito em casa. Um colaborador tenta tomar o lugar do gestor no jeito de controlar as coisas da empresa. Também não vai dar certo, né? Vai gerar conflito até um perigo de perder o emprego. Cada um precisa entender o seu papel ali dentro daquela sociedade, tá? Deixa eu ver o que a Rô escreveu. Como acontece com a linguagem também. A circunstância pede o tipo de linguagem. Isso, né? Na beira de uma piscina, você não vai ficar falando uma linguagem culta, né? Eu não vou tentar falar linguagem culta, porque eu não domino. Ó, por exemplo, tem um linguajar da psicologia, né? Eu posso falar assim: a idiosincrasia de cada um vai determinar como são suas contingências. Parece bonito, mas para que eu falaria isso numa beira de uma piscina? O que eu quis dizer é que assim, o que cada um vai determinar muitas vezes como o ambiente vai reagir ao que ele é, tá? Só isso. Ou eu posso falar assim, transtornados mentalmente são detentores de conhecimento. Ou posso dizer, só os loucos sabem, né? Não fica muito mais fácil de entender? A gente precisa saber como que a gente vai falar dependendo do lugar. Muito bem salientado. Arro. Muito bem. Agora, dificuldades em demonstrarmos habilidades sociais. Então, o que a gente viu até agora nesses vários exemplos foi o quê? Coisas que devemos desenvolver, né? A gente precisa desenvolver a percepção social, a gente precisa desenvolver a assertividade, né? A gente precisa entender, desenvolver a percepção dos papéis de cada um, tá? Agora eu vou começar uma explicação de coisas que podem atrapalhar, nós termos essas percepções da sociedade e nos comportar direito, tá bom? Eu vou convidar aqui, eu tenho uma convidada muito boa, ela já vai chegar já, tá? Muito que determina como a gente vai ser o nosso repertório, como fomos criados, né? Se uma criança cresceu num ambiente que ela não era elogiada, quando ela fizer alguma coisa certa, ela não vai saber o que é, né? Uma criança que não obteve carinho, né? Ela também, quando derem carinho para ela, não vai entender direito qual é a finalidade daquele carinho. A convidada não quer vir. Espera aí. Vou continuar. Digamos que a criança só tinha a atenção dos pais quando ela fazia coisas erradas. Então, num trabalho, ela vai tentar ter a atenção dos chefes só fazendo coisas ruins. Obrigado, Fia. Bom, para explicar essa coisa de déficit no repertório, eu trago a vocês a Zéfia, tá bom? Sim, era o nome da minha avó. Quis fazer uma homenagem. A Zefa, ela é uma criaturinha muito boa. Ó, a gente dá comida para ela, a gente faz carinho, ela entende que a gente quer o bem dela. Deixa eu pegar ela aqui. Ela entende que a gente quer o bem dela. Só que o repertório dela como roedor eu vou fugir porque eles querem me comer, tá? Porque a cobaia, né, que é esse tipo de bicho aqui, eles são apenas presa, né, no meio ambiente. Então o repertório dela vai ser sempre de fuga. Por mais que eu dê alimento para ela, por mais que eu faça carinho, que eu nunca fiz nada que parecesse que eu ia me alimentar dela, ela morre de medo. Se eu der comida agora para ela, come, mas se eu às vezes fizer um barulho mais alto do que o normal, ou coisa do tipo, ela vai tentar correr de qualquer jeito, tá bom? Ô filho, aguarda ela, fazendo um favor. Então eu quis mostrar a Zefa o quê? Para ela, por mais que eu tente fazer as coisas boas, ela não entende o que é a coisa boa, né? O que isso acarreta para nós? Quando nós somos criados de determinada forma, por mais que as coisas boas venham depois, a gente não vai compreender elas. Por isso vai criar um déficit no nosso repertório, tá? Então, às vezes, por ela Zefa fugir, ela deixa de receber um carinho, deixa de receber alguma comida que ela gosta. Então, nós também. Quando a gente deixa de ter um repertório para conviver em sociedade, a gente foge de situações que muitas vezes ia ter coisas boas para nós, né? Às vezes por ter sido criticado demais na infância, por não ter sido elogiado, a gente acha que num grupo a gente não vai ter valor nenhum, né, para as pessoas, então a gente acaba se retraindo.
Quando pelo contrário, a gente tem tanta qualidade que nós nos surpreenderíamos de como as pessoas nos enxergam, tá bom? E por falar em criações e repertórios, sabemos que chega uma fase da vida que a gente divide ambiente com outras pessoas, seja numa república, seja com um parceiro, uma parceira, sejam casados, né? O que acontece? São duas criações diferentes que tentam se unir, né? Só que assim, um vai se estranhar com o outro, mas é necessário eles aprenderem esse convívio. É igual quando a gente vai mudar de casa. Às vezes nossos móveis vão ser maior do que a porta. O que acontece? Para conseguir passar, vai arranhar um pouco da porta e vai arranhar um pouco do móvel. Então nós também, para nós conseguirmos adequar o nosso convívio com uma pessoa, a gente vai precisar arranhar coisas nossas e a pessoa arranhar as coisas dela, né? Ou seja, abrir mão de algumas coisas, abrir mão do jeito de cada um para conseguir fazer dar certo. Então, Rô, transmissão por DNA, né, pela genética, até tem, né? Às vezes um jeito mais deprimido, um jeito mais nervoso, um jeito mais explosivo. Só que o que vai determinar mesmo é como é o ambiente da pessoa, tá? Até mesmo doenças graves como a esquizofrenia, às vezes ela está na genética. Mas se a pessoa não passar por nenhum trauma, esse transtorno não desenvolve nela. Então, por mais que nós, na genética, tenhamos alguma coisa, se nós fizermos um esforço, um treinamento das habilidades sociais, a gente consegue contornar essa nossa tendência que a genética nos dá e conseguimos desenvolver traços diferentes, tá bom? Por mais que a essência fique ali, a gente consegue trabalhar ela. A genética ela influencia, mas ela não é determinante para o tipo de pessoas que seremos, tá? Muito bem. Uma coisa que atrapalha também nós nos desempenharmos bem nas habilidades sociais é a ansiedade. Porque quando a gente está ansioso, o que a gente faz? Fica nervoso. Imagina que a pessoa vai estar rindo da gente, ou que as pessoas não vão estar nem aí porque a gente está falando. Então, acontece de nós acelerarmos a fala ou falar de menos, né? Então, a ansiedade ela atrapalha muito a nossa forma de nos comunicar. E às vezes também de escutar, né? Às vezes numa conversa séria, a gente não tem a paciência de escutar a pessoa falando, né? Isso. Thiago falou, né, que a adaptação às vezes gera esforço e nem sempre é agradável. Com certeza, sairmos da zona de conforto nunca é confortável, né? Só que, por exemplo, quando a gente vai na academia para treinar algum músculo, vamos pegar o bíceps de exemplo. Quando a gente aumenta o número de repetições e o peso, não é nada confortável. Só que com o tempo, esse músculo, com esse choque, ele fica mais forte. E a gente acaba até gostando, né, de sentir nosso corpo melhor. Seja bíceps, seja perna e tudo mais. Com treinamento de habilidades sociais, a mesma coisa. Não é agradável. Só que quando a gente consegue desenvolver ele, a gente passa a ter relacionamentos tão mais leves e consegue lidar tanto com conflitos interpessoais que a gente se sente bem. Então é um esforço que acaba valendo a pena. Eu tô gostando da galera interagindo comigo, tá até me ajudando a ter mais conteúdo, então fiquem à vontade, tá bom? Deve ter um delay aí, então por isso que às vezes eu posso demorar um pouco para falar alguma pergunta que vocês fizeram, tá? A assertividade, então, né, ela é o contrário da ansiedade. A assertividade, ela não quer ofender os outros. A pessoa assertiva, como ela aceita que talvez ela está equivocada na história e ela respeita o jeito da outra pessoa, então a pessoa assertiva, ela não tem medo de perguntar por quê. Se tem uma pessoa brava, por que você está brava? Sua atitude foi tal coisa. Mas por que você acha isso? Então o assertivo, ele tenta compreender a situação para que ele possa defender os seus direitos e explicar para a pessoa algum equívoco que ela teve. Ou caso o assertivo estiver errado, ele não vai ficar se explicando demais, ele vai logo tentar mudar esse comportamento que acabou afetando a outra pessoa, né? O contrário do assertivo, né, é o passivo e o agressivo. A pessoa passiva, às vezes a gente pensa assim no passivo pacífico, mas não é. O passivo é ruim porque ele guarda as coisas para ele, né? Ele não respeita os próprios direitos. O que isso acaba acontecendo? Acaba amargurando o coração, até mesmo trazendo problemas psicossomáticos, né?
Quando a pessoa tem muita coisa guardada, isso acaba se refletindo no corpo. Uma frase que eu já falei para 1000 pessoas aí, acho que quem está assistindo até já deve ter ouvido eu falar. Quando a boca cala, os órgãos falam. Quando a boca fala, os órgãos saram. Então a pessoa passiva, ela não sara o seu corpo porque ela não fala. Então ela tem muita dor de cabeça, dores no estômago, né? Às vezes até queda de cabelo e tudo mais. Abel, nessa quarentena está provando a pessoa ter mais cuidado com os que estão em volta, não é verdade? Sem dúvida, Abel, porque a gente está convivendo com as diferenças mais perto ainda, né? E não está tendo muito tempo com amigos para desabafar, então a gente está aprendendo muito com essas diferenças. Só que eu vejo uma coisa muito positiva também. Tá dando para ver muitas qualidades, né, das pessoas que a gente tá perto. Valeu, Will. Espero estar somando aí no dia a dia de vocês, tá? Então o passivo, ele deixa os seus direitos de lado, isso faz mal. E existe o agressivo também, que ele se comunica de um jeito sempre espanado, né? Tipo, eu falei isso aí mesmo, comigo não tem outro, eu falo mesmo, quem quiser se doer, que se doa, né? Pro agressivo, às vezes esse jeito dele até parece benéfico, porque ele consegue umas coisas sendo agressivo, né? Por exemplo, numa discussão de... um exemplo banal, assim, tá? Numa conversa de que pizza vai comprar o sabor. Às vezes, se ele for agressivo porque ele quer uma pizza 4 queijos, pelos outros membros não querer uma briga ali na mesa, então eles acabam cedendo. Então aí parece ser bem sucedido o comportamento dele. Só que com o tempo vai acontecer de as pessoas cansarem desse jeito dele. E toda essa agressividade dele não vai ter mais efeito. E também, em ambientes inadequados, essa agressividade pode ser prejudicial, né? Você ser agressivo com o chefe, ser agressivo com o policial, ou seja, pessoas com certa autoridade, né? Então não é legal. E existe também o agressivo passivo, né? Fala assim, fulano, você lava a louça para mim? Não, eu lavo. Aí assim que a pessoa vira as costas, o passivo-agressivo fala assim, tá louco, parece que só tem eu nessa casa aqui. O passivo-agressivo é o resmungão, né? Então, todas essas formas de se comportar, elas atrapalham nossas habilidades sociais, nosso convívio social. Lembrando, né, já que chegou bastante gente nova aí, as habilidades sociais, elas nos ajudam a ter um convívio com as pessoas de uma forma saudável, né? Não é ganhar discussão. Ninguém tem um troféu em casa, uma medalha de ouro falando assim, essa discussão aqui eu ganhei em 1998. Não existe isso. Você ter habilidade social é você saber se comunicar e se comportar nos lugares de uma forma que seja adequada conforme o ambiente. Agora nós vamos começar a analisar os componentes cognitivos, tá, das nossas habilidades sociais. Então a gente precisa treinar nosso cérebro a perceber a cultura, o ambiente e os papéis que são desempenhados ali no ambiente onde nós estamos, né? Porque aí dessa forma a gente vai saber o que falar, quando falar, como se comportar. Cada família tem a sua subcultura, né? Tem a forma de funcionar. Então, quando a gente quer se comportar direito, a gente, tipo assim, vai na casa de um amigo comer churrasco. A gente precisa saber como é a família do amigo, se eles fazem barulho, se não fazem, se eles gostam que leva alguma coisa para comer ou se acha ofensivo levar alguma coisa para comer, né? Então, isso é uma forma de nós conhecermos o ambiente e a cultura dele. Aí exige, nesse mesmo churrasco, vai exigir um autoconhecimento nosso, a gente se entender. Durante a vida a gente se auto-observa e se auto-instrui, né? A gente sabe coisas que nos deixam bravo, a gente sabe coisas que a gente faz para se controlar. Então, digamos que nesse mesmo churrasco, quem não gosta de barulho é você. Então, será que seria habilidoso socialmente você ir nesse churrasco e ficar bravo? Já que você está na subcultura de outra família? Não, né? Então, se a gente tem o autoconhecimento, a gente vai pensar em estratégias para conseguir lidar com esse barulho, né, da família. Tipo, talvez ficar um tempo reduzido no churrasco, ou ficar num lugar mais afastado, ou só dar uma voltinha, né, e tudo mais. Isso assim, claro, é um exemplo banal, só para a gente entender legal, né, como funciona esse nosso autoconhecimento dentro das subculturas, tá bom? Bom, estamos chegando ao fim, tá? Muito obrigado por quem tá assistindo.
o último e muito importante é a empatia. A empatia é nós nos colocarmos no lugar das pessoas. A empatia, ela é uma escuta atenta. Não é você apenas escutar outra pessoa, porque na empatia você precisa escutar o que a pessoa está falando, sentir o que a pessoa está sentindo e demonstrar para a pessoa que você compreendeu ela, né? Tem um teórico da psicologia que chama Winnicott, que ele fala que quando uma pessoa é compreendida na sessão, mas isso podemos falar aqui em vários outros lugares, quando a pessoa é compreendida, é como a mãe que pega um bebê que está chorando e segura aqui no colo, e o bebê se acalma, né? Quando o bebê está lá aos berros, ela não sabe o que o bebê está precisando, e o bebê também não sabe falar o que ele está precisando. Só que esse ato carinhoso de colocar ela aqui conforta a criança, e ela acaba ficando tranquila. Então, quando uma pessoa está sofrendo, e a gente escuta ela e mostra que escutou e mostra que entendeu, é como a gente estivesse catando essa pessoa no colo e consolando ela aqui no nosso ombro. Então, a empatia é um ato muito bonito, né? Muito bem. Tá certo. Agora eu quero mostrar para vocês um fluxograma do comportamento. Não me parece complicado, mas não é muito não, tá? Eu vou dar assim uns 20 segundos. Ah não, peraí, eu tenho um outro exercício para fazer. Eu acabei esquecendo de falar de solicitar mudanças de comportamento, tá? O ser humano, ele tem uma certa dificuldade em como um grupo, todo mundo entender a mesma coisa, tá bom? Eu vou fazer uma atividade com vocês pra gente perceber isso, tá? Eu vou dar 20 segundos, mais ou menos, né? Para vocês pegar uma folha qualquer. A gente vai destruir a folha, tá? Não é para escrever. Então eu vou pedir para vocês pegar uma folha qualquer aí. Não importa o tamanho, só precisa ser uma folha, tá? 20 segundos. Muito bem. Então, se você pegou sua folha, eu vou pedir que você dobre sua folha, tá bom? Não adianta perguntar como, eu só falei para dobrar a folha, tá bom? Beleza? Dobraram? Beleza. Façam mais uma dobra nessa folha. Dobraram? Beleza. Agora quero que vocês rasguem essa folha. Muito bem. Depois vocês comentem aqui, eu não sei se tem como mandar foto para mim de como é a folha de vocês. Eu vou mostrar a minha como ficou. Ó. Eu dobrei, né? E eu rasguei. Espera aí. Ligaram aqui. E eu rasguei a folha. Tá certo? Falem pra mim como que vocês fizeram de vocês. Com certeza alguém rasgou a folha no meio. Igual a minha digníssima. Talvez vocês dobraram a folha juntando as pontas, né? Tudo mais. As palavras, muitas vezes, são ditas de uma forma só. Porém, a forma da gente compreender as palavras depende muito de cada pessoa, né? Depende muito do que ela imagina, da história de vida dela. Cada um tem um mundo interior para compreender as coisas, né? Rasgou no meio, rasgou no meio. Vocês são violentos, hein? É só para rasgar, não é para detonar, multiplicar, né? Multiplicou em duas a folha. Ah, legal. Tu não rasgou no meio? Aí as dobras, como vocês dobraram? Bom, eu vou lendo conforme aparecer. Então, o que eu quero dizer, às vezes você vê o comportamento de uma pessoa de uma forma muito grosseira, né?
E você fala para ela de um jeito que para você é a forma mais clara do mundo. Fala assim, não tem como eu não entender isso aí. Porém, quando a gente fala uma mensagem, essa mensagem não é mais nossa. Essa mensagem é da outra pessoa, né? Então, a gente tem que adequar a nossa mensagem conforme o que a pessoa vai entender, tá? Então, a gente viu um exemplo aqui agora que eu falei para fazer de um jeito e, se for ver, tinha diversas variáveis, né, de fazer esse jeito. Tem N formas de dobrar a folha, N formas de rasgar a folha. E a Bel tá viciada em máscara mesmo, hein, Bel? Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora... Tá dando quase uma hora, gente. Vocês são demais, hein? Estão aí comigo quase uma hora me escutando. Valeu. Ó, eu vou fazer um fluxograma, tá bom? Oh, mas vocês tudo no meio? Ah, quase quebrou meu exemplo. Tomara que tenha uma rasgada diferente, pelo menos. Vamos colocar aqui, ó, uma situação, tá? Uma situação, digamos... Eu tive uma tela azul agora. Tinha um exemplo certinho e escapou o exemplo da mente. Digamos que você quer falar para uma pessoa que ela tá falando de uma forma muito ríspida, tá bom? Falando de forma ríspida. Vou colocar só as siglas porque para não perder muito tempo, tá? Você quer falar que a pessoa tá falando de forma ríspida. Então, o que você pensa em falar para a pessoa? Primeiro, você fala assim, você é um grosso. Bom, então vou colocar aqui, VG. Você é um grosso. Muito bem. Se você falar para a pessoa que ela é grossa, como que ela vai se sentir muitas vezes? Ela provavelmente vai se sentir nervosa, vai se sentir chateada, pode se sentir vingativa, aí ela vai falar assim, não, grossa é você, não sei o que lá. Ela pode se sentir triste, porque às vezes ela não queria passar essa impressão para você, né? Ela pode se sentir depreciada, tá? Então, olha, aí eu coloquei só a primeira letra dos sentimentos, tá bom? Então, esses sentimentos dela vai fazer a pessoa se comportar de que forma? Será que ela vai querer te escutar? Será que ela vai querer mudar? Não, né? Como ela vai ter se sentido assim, agredida verbalmente, então provavelmente ela vai querer te agredir de volta, né? Ou simplesmente não vai querer escutar o que você está falando, tá? Então, se a gente quer mudar esse comportamento dela receber, né? Para a gente mudar o comportamento que seria aqui, a gente precisa mudar aqui, ó. A situação pode até ser a mesma, você está chateado de ela ser muito ríspida, né? Mas a forma de você verbalizar com ela vai determinar como vai ser a continuidade da conversa. Então, talvez a pessoa é grossa, mas você pode ajudar a ter uma conversa mais leve. Então, digamos que, em vez de você chamar a pessoa de grossa, você fala assim que você se sente triste quando ela fala desse jeito. A canetinha parou de pegar, então vou mostrar mais a lousa. Então, a pessoa se sente triste, você se sente triste quando a pessoa fala ríspida com você. Então, não tem um porquê a pessoa se sentir nervosa. Então, esse já é um sentimento que não vai aparecer mais, né? A pessoa não vai se sentir vingativa, não tem por que ela te atacar, porque você não falou que ela é grossa. Você falou o jeito que você se sente para ela. Ela pode se sentir triste ainda, né? Porque tá te magoando, mas não vai se sentir depreciativa. Então, ó, aquele monte de sentimentos negativos, ó, foram embora. Olha como tá mais leve esse balão, né? Só duas características agora. Então, pra gente encerrar, eu só quero salientar para vocês que numa conversa com outra pessoa, que é um feedback, né? Se a gente quer dar um feedback negativo, que é para ela mudar o comportamento, a gente tem que mostrar para ela o que ela tá fazendo de ruim, sem ofender a pessoa, para não levar pro lado pessoal. Por exemplo, eu falo assim, ó, você é grosso, é uma ofensa. Mas se você fala assim, ó, eu senti, né, que você foi ríspido naquele dia. Então você está tirando todo aquele apontamento para a pessoa e está falando assim que pode ser uma impressão sua. Então você está abrindo toda uma caixa para poder haver um diálogo positivo, tá? Agora,
tem um feedback positivo, que o feedback positivo é para manter os comportamentos que são bons. Então, por exemplo, a pessoa te elogiou. Elogiar é um comportamento legal. Né? Então, o que você pode falar para ela só, quando você me elogiou, eu me senti gratificado, me senti valorizado, entendeu? Você não qualifica o comportamento da pessoa, tipo, foi tão bonito você me elogiar, né? Não, isso não é feedback. Mas você fala o efeito que o comportamento da pessoa teve para você, tá bom? Rô, só receber não quer dizer nada, né? É igual, por exemplo, se a gente comer sem mastigar, a gente não se nutre, né? A comida só entra no corpo. Então a gente precisa receber a mensagem, compreender, perguntar para a pessoa, né? Quando a gente não entende, para a pessoa explicar melhor. Tá bom? Bom, o que eu tinha que passar para vocês sobre as habilidades sociais é isso. Claro que tem mais coisas, né? Só que aí não é uma live que a gente conseguiria passar tudo. Mas eu espero poder ter passado para vocês uma coisa que ajude a deixar o dia a dia mais leve, tá? Para melhorar as comunicações. Muito bem. Bom, se vocês quiserem que eu mande esse conteúdo em PDF para vocês, eu disponibilizo. Daí vocês me mandam mensagem ou na página do Facebook ou no WhatsApp, aí eu disponibilizo o PDF. Ana Chocolari, o que você mais curtiu que você comentou aí? O mundo de cada um vai determinar tudo. O que às vezes é grosseiro para mim, né, para outra pessoa é normal e vice-versa. Por isso que a gente tem que pensar muito, né, na outra pessoa, né, quando a gente vai falar. Não é fácil, né? É assim, isso a gente sempre vai errar. Nunca, não é porque eu tô falando aqui que eu sou um poço de habilidade social, né? A gente conhece a técnica, mas a gente nunca tem sangue de barata. Às vezes a pessoa vai falar assim, psicólogo nem briga no casamento, né? Eu falo assim, eu não brigo. A esposa sim. E ela vai brigar no final da live. Eu tô brincando. O que eu quero falar pra vocês é isso. Não tem como ser 100%, tá? Mas a gente precisa se esforçar pra isso. Legal, né? É isso mesmo. Então, às vezes a outra pessoa é mais brava do que a gente, só que às vezes a forma que a gente conversou com ela acabou desencadeando toda a discussão, né? Então isso é muito bom, prestar atenção também. É, habilidade social é adaptação, né? Tipo, o que é respeito aqui pode ser não ser respeito em outro lugar. Por exemplo, ouvi dizer que na Grécia, quando a comida é boa, acho que você quebra o prato, né? Se você fizer isso aqui no Brasil, vai dar briga. Então você tem que se adaptar conforme a necessidade. Pensar antes de falar, tudo mais. Silvana, somos imperfeitos, né? Sempre tentando. Às vezes hoje a gente consegue ter uma habilidade social legal. Só que às vezes a gente, por algum viés da vida ou por algum descuido, a gente acaba deixando de lado, né? Muito bem. Bom, eu vou encerrar aqui. Estou muito feliz. Nossa, eu gostei pra caramba. Temos 18 pessoas aqui me escutando. Eu espero que eu tenha ajudado a 18 pessoas a repensar algumas coisas. Eu quero muito mesmo que vocês me deem um feedback de tipo o que eu posso fazer numa próxima live, o que eu não devo fazer numa próxima live e ideia de novos temas também. Bom, a Ju perguntou que o que fazer, né, se a discussão se acalorar, porque houve ruídos na comunicação. Então, quando isso acontece, é preciso, né, às vezes, sair da reta da discussão. Talvez aquele não é o momento para continuar discutindo. Porque se começa a ser só um ataque, uma pessoa não vai escutar a outra falando, né? Então vai virar só uma guerra. Então compensa mais interromper o diálogo naquele momento, né? Deixar tudo neutro e repensar e voltar a se comunicar assim, o quanto antes, mas de uma forma bem mais amistosa.
O isolamento social fez isso com a gente mesmo, né? A gente precisou controlar manias nossas e aceitar a mania dos outros, né? Bom, a Juliana falou da coisa da discussão, eu lembrei de uma coisa legal. Às vezes a gente fala uma coisa assim, na boa. Aí outra pessoa já responde mó bravo assim, né? Já mó na defensiva. Tem uma técnica que ela é muito boa, só que ela não é fácil. A técnica é assim, a pessoa ficou brava, aí você percebeu que, tipo, sua mensagem não foi muito bem recebida. Você pergunta pra pessoa assim, ó, repete pra mim o que você entendeu o que eu disse, nas mesmas palavras. Meu, isso aparece na hora que a pessoa interpretou o que você falou, né? Ela não pegou só o que você escutou. Ela pegou o que você falou e, assim, transformou no que ela achou que ia ser. Então, quando você faz essa pergunta, tipo, você pode repetir pra mim o que eu te falei? Então, isso vai dar uma brecha legal para você compreender que muitas vezes você não soube se expressar também, né? Muito bem. Então, beleza. Ó, aguardo a mensagem de vocês na página ou no WhatsApp. Lá na página tem WhatsApp também, mas a maioria aqui tem WhatsApp. Agora eu vi que eu tenho amigos, hein? Amigos, algumas pessoas que eu não tenho proximidade, mas eu estou muito feliz de poder estar somando em alguma coisa. Sei que eu diga, né, Rô? Interpretação de texto tá aí embaixo aí, tá certo? Bom, muito obrigado, uma boa sexta-feira aí para todo mundo, um bom sábado, um bom domingo e me procurem qualquer coisa aí, beleza? Aquele abraço.